da tarde no estúdio CBN. CBN, Café com Política. Cientista político Bruno Silva traz gravada uma observação dos 100 primeiros dias da Câmara de Campinas do ponto de vista dos quantitativos da produção parlamentar. Muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Felipe Pereira. Todos os nossos queridos ouvintes aqui do Café com Política no CBN Campinas. Cafezinho aqui, ó, logo cedo, para poder já conversar com todos os nossos queridos ouvintes e falar basicamente de um assunto que a gente também chamou a atenção ao longo dessa semana. A gente sempre fica muito de olho na Câmara, de olho, obviamente, nas movimentações da Prefeitura. Chegamos a comentar bastante a respeito das metas estabelecidas pelo prefeito Dário Saad para esses 100 dias iniciais da gestão, aquilo que foi feito, aquilo que não foi feito. E aproveitar para fazer dois comentários importantes aqui. Bom, primeira questão da tradição dos 100 dias, né, até a título de curiosidade aí, histórica, política, né? Vale lembrar que essa ideia dos 100 dias, ela começa nos Estados Unidos, né, no governo do Franklin Delano Roosevelt, onde, em meio a tantas crises econômicas, meio a tantos problemas sociais, né, devido à crise da quebra da Bolsa de Valores de Nova York de 1929, ele acabou anunciando ali uma série de medidas emergenciais que tinham como parte dos seus principais objetivos recuperar ali o país, ganhar em termos de dinamicidade, um novo planejamento, e desde então isso passou a ser muito comum observar em diversos contextos, governo nacional, governo municipal. A nível municipal é importante que a gente sempre olhe esse marco como um marco simbólico, né? Porque ali representa as mudanças mais estruturais na administração, se considera também os momentos mais relevantes, né, para poder se estabelecer alguns planos de médio, longo prazo e marcar principalmente as diferenças entre as gestões. Agora, é importante a gente olhar não só o Poder Executivo, mas se a gente olhar o Poder Legislativo também, o que será que está acontecendo ao longo desses 100 primeiros dias aí? E eu fiz principalmente uma análise aqui no que diz respeito aos quantitativos de produção legislativa da Câmara Municipal. E tem alguns dados interessantes aqui para a gente poder pensar, né? A começar, por exemplo, pelo volume de projetos de lei. Só para você ter uma ideia, quando se faz a busca lá entre o dia 1º de janeiro agora de 2025 até o último dia 10 de abril, ontem, né, que marca, portanto, os 100 primeiros dias, só de projetos de lei, né, apresentados ali, tramitando, são 140 projetos de lei. Ainda ontem, né, Felipe, Sandra, ouvintes, a gente comentava aqui sobre esse, né, eu sei que é até engraçada a expressão, mas sobre esse ativismo do Poder Legislativo. E óbvio que não tem problema nenhum em o Legislativo ser ativo, fazer os debates, as discussões, muito pelo contrário, isso não é problema, isso é algo muito positivo. Mas se a gente parar para pensar, 140 projetos de lei num período tão curto, por mais que tenha uma proatividade grande dos parlamentares, por mais que haja um desejo grande de poder inserir assuntos que sejam assuntos relevantes, trazendo problemas sobre políticas públicas, serviços, direitos que precisam ser concedidos a nichos, a grupos específicos da população, ainda assim 140 projetos é muita coisa, né? Se fosse aí perto de 150, né, está muito próximo, na verdade, né? A gente falaria que é quase uma média de um projeto e meio por dia, né? Mas dá mais de um projeto por dia tramitando no Legislativo. E aí fica aquela nossa discussão de ontem, quando comentávamos da questão envolvendo as comissões, né? E uma comissão específica que era ligada à legislação. Será que dá tempo de avaliar 140 projetos, né? Que, olha, é coisa demais, né, gente? É coisa demais. E aí, às vezes, eu fico muito preocupado, porque o Legislativo foca bastante nessa questão de apresentação de projetos de lei, e quando a gente vai ver os conteúdos desses projetos, os impactos desses projetos, muitos deles não são projetos que realmente vão agregar tanto assim para o município, né? Então, acho que fica uma reflexão importante para a gente pensar, talvez, às vezes, menos nos quantitativos de produção, sobretudo em projetos de lei, e focar mais em outras áreas, como é o caso, por exemplo, da fiscalização, do acompanhamento, da transformação de políticas que já estão em andamento, né? O papel, principalmente do Poder Legislativo, não pode ser medido apenas por essa quantidade, mas olhar para essa quantidade e entender o quanto ela ocupa da vida política, do tempo, da dedicação, dos esforços ali dos vereadores, é importante para a gente entender o trabalho da Câmara. Esse é um dos quantitativos. Outro importante também diz respeito aos requerimentos, que são dos mais diversos tipos, né? Principalmente, eu sempre gosto de observar os requerimentos de fiscalização, que são aqueles que trazem, né, solicitações, né, do Poder Legislativo ao Poder Executivo, no sentido de acompanhar andamento de
de políticas públicas, investimentos do município, contratos que foram celebrados, né? Então, os vereadores eles perguntam, né, cotidianamente ao Poder Executivo sobre essas informações, mandam esses requerimentos e aguardam, obviamente, as respostas por parte das mais diversas secretarias. Mas, além desses, né, os requerimentos no geral, o requerimento para pedir vista de um projeto, um requerimento para poder incluir algo na pauta, tudo isso já somou mais de 700 documentos ali dentro do Poder Legislativo aí de Campinas. E um outro quantitativo aqui que também é bem interessante, diz respeito principalmente às indicações, gente. As indicações são aquelas solicitações que acabam consumindo muito da energia do dia a dia, do cotidiano, principalmente dos gabinetes dos vereadores, né? Os atendimentos à população, as visitas que os vereadores fazem em diferentes bairros, regiões, indo atrás ali das demandas, dos problemas, que são problemas mais pontuais dos bairros, né? E aí é importante porque só até agora já são 4.025 indicações, gente, 4.025 indicações. Então, é solicitação que não acaba mais para o Poder Executivo. E aí são as mais diversas, né? Solicita para o Executivo fazer estudo do ponto de vista de trânsito para instalação de lombada, pintar faixa de pedestre, acompanhar questões relacionadas à semaforização, do ponto de vista das obras, que é o que mais ocupa, né, esse horizonte das indicações, solicitação para reparos, pequenos reparos, né, recapeamento de via asfáltica, tapa-buraco, extração de árvores, estudos sobre melhorias infraestruturais, limpezas das mais diversas, limpeza de boca de lobo, limpeza de galeria de água pluvial, enfim, é um mundo de solicitações, né? 4.025 indicações diferentes. E esses aí são os 100 primeiros dias, principalmente nesses 3 extratos aqui que eu peguei, da Câmara Municipal de Campinas, que nos dá conta aí de mostrar o volume de documentos que é processado, o volume também de cobranças que chega ao Poder Executivo. Mas fica sempre aquela reflexão, né? Acho que mais importante apenas do que o número é a gente avaliar a qualidade do trabalho legislativo dos vereadores, o quanto eles estão indo direto ao ponto, direto aos problemas e dando respostas para a sociedade, beleza? É isso, eu fico por aqui. Um abraço, Felipe, um abraço, Sandra, um abraço aos nossos queridos ouvintes. Vamos seguir, obviamente, observando, de olho no que está acontecendo na Câmara, mas sempre acompanhado de um bom cafezinho para a gente poder falar sobre política. Excelente sexta, bom final de semana. Eu volto segundona. Valeu! Sexta, Bruno. Bom fim de semana para você.